Goiânia até parece uma cidade tranquila e em determinados aspectos até que é, mas tem um que tira a paciência de muita gente e tem causado vítimas fatais: o trânsito. A imprudência muitas vezes está dos dois lados, do pedestre e dos condutores de veículos. Vamos conhecer agora alguns dos principais locais onde isso se une e os acidentes são constantes. Há um mês, seu Valdson abriu uma borracharia no cruzamento das avenidas Goiás e Independência, no centro. Neste pouco tempo, ele conta o que já viu por aqui. Tem várias batidas aí de ônibus, de caminhão, carro ali, quando chega aqui, vem correndo ali por causa daquele sinaleiro ali, né? Para de uma vez e tem muitos batidos constantemente aí. Assim que chegamos ao local, também flagramos a imprudência que gera as colisões. Nem nossa câmera inibiu os infratores, motoristas e motociclistas, que fazem uma manobra proibida ao sair da Avenida Goiás e vir à esquerda na Independência. Para esse especialista em trânsito, são hábitos dos goianienses que são difíceis de mudar. É muita gente fazendo conversão proibida, que é o caso aqui, muita gente na contramão, muita gente passando em cima da calçada, muita gente estacionando em qualquer lugar. São os hábitos que, assim, que as pessoas criaram, mantêm, que se não tiver uma fiscalização, elas nunca vão reverter, porque de consciência própria, né, a gente tenta, às vezes, induzir eles a não fazer isso, mesmo assim sendo filmados, eles fazem, vendo que alguém está olhando, eles fazem. De acordo com a SMT, além do cruzamento da Goiás com a Independência, existem na capital outros 9 pontos que estão no ranking dos acidentes: Avenida Independência com a 5ª Avenida, Araguaia com a Anhanguera, Perimetral Norte com a Goiás, Anhanguera com a Alameda das Rosas, Avenida Oeste com Goiás, Alameda Botafogo com Goiás, T9 com T2, Anhanguera com a Avenida Dona Lourdes, Estivalete Teixeira, Avenida Castelo Branco com a Rua Jaraguá. Enquanto alguns pontos continuam na lista da SMT como de maiores concentrações de acidentes, estamos num local que é o cruzamento das avenidas Independência com a Alameda Contorno, em que, segundo a SMT, aqui os acidentes diminuíram bastante. Apesar dessa informação, no local não encontramos nenhum agente de trânsito. Segundo o especialista, não basta só a sinalização, é preciso fiscalizar. Só a sinalização não resolve e hoje, na situação que a gente está, só a eletrônica não resolve também não. Nós precisamos dos agentes na rua, atuando, para a pessoa sentir que a autoridade está ali e que vale a pena respeitar a lei de trânsito. Importante. Para falar sobre essa situação, e a gente até já começou a conversar aqui, eu estou com o gerente de Educação de Trânsito da SMT, Horácio Ferreira. Oi, Horácio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, né? Boa tarde. Então, a gente estava falando aqui sobre essa situação toda, sobre até o número de agentes, né, para estar fazendo essa fiscalização. Existe esse número suficiente ou, de repente, a pessoa precisa ter mesmo essa educação e a consciência de que não precisa estar sendo vigiado o tempo todo para fazer as coisas certas? Exato. Então, é lógico que quanto maior o número de agentes de trânsito, melhor nós podemos assistir Goiânia naquilo que Goiânia precisa, de fiscalização, da presença do agente. Basta o agente, às vezes, ficar em um cruzamento que já inibe bastante o ato infracionário de muitos condutores. Mas isso não é suficiente, até mesmo porque o condutor ele tem que entender que ele não precisa respeitar o agente de trânsito. Não é a presença do agente de trânsito que vai fazer a diferença em um cruzamento. É a educação que ele traz para aquele cruzamento, para a sua vida como condutor, é que fará a diferença. Até mesmo porque nós não temos condições de ficar 24 horas em um cruzamento apenas para vigiar o cruzamento, o comportamento do condutor. Ele tem que entender que a vida dele e a vida dos demais usuários da via pública devem ser zeladas com respeito à educação. Horácio, o condutor ainda é muito sem educação? Fala a verdade pra gente. Às vezes a gente fica assim tentando medir as palavras, né? Mas a verdade é essa. Infelizmente sim. Nós temos, sem dúvida, uma grande parcela da população de condutores que respeitam a sinalização, sim, claro, que zela, que tenta sim não cometer infrações, andar de forma correta, dentro dos seus limites, enfim. Mas infelizmente nós temos um grande número de condutores que falta muita educação. E essa educação não é educação para o trânsito como algumas pessoas falam.
Ah, porque falta conhecimento, porque não sabe o que fazer. Sabem. Porque se tirou, como se diz, se tirou carteira porque estudou. Sim. Né? Então, a gente segue por esse princípio. Sim. Então sabe. Sabe. Conhecimento da legislação? Sabe. Saber o que deve e o que não deve fazer? Também sabe. Mas a questão é o quanto eu tenho interesse em fazer aquilo que devo fazer, aquilo que é o certo a fazer. Essa é a questão. E esse é o maior desafio da educação. É levar o condutor a entender qual a importância que ele tem dentro de um meio urbano, né, na convivência social, o quanto que os seus atos podem prejudicar centenas, dezenas de pessoas. Porque, por exemplo, eu acabei de lembrar aqui daquele fato horrível que aconteceu na Avenida 85. O condutor sabia que não podia dirigir bêbado. Como é que acontece? Né? Como é que sai? Como é que acontecem tantas situações dessas? Então, saber, por exemplo, hoje, na época que nós vivemos, que a ingestão de bebida alcoólica e direção não combinam, isso, se eu for agora numa sala de ensino infantil, de escola, e eu perguntar para crianças de 5 anos, ela vai me dizer que bebida e direção não combinam. Então, por que uma pessoa adulta, ela faria algo como esse? Porque talvez assume os riscos que não deveria assumir. Todas as pessoas, todo condutor que assume o risco de fazer aquilo que é errado no trânsito, pensando que pode dar certo, uma hora pode dar errado. E esse é o problema. Na hora do erro é que faz vítimas e que a cada dia nós temos enfrentado em Goiânia. Horácio, só uma última pergunta. O trabalho começa mesmo ali nas crianças? Começa. Tem muitas pessoas que falam que não adianta educar o adulto porque adulto não muda a conduta. Nós temos acreditado que é importante trabalhar a criança, é importantíssimo começar isso e falta políticas públicas para que isso ocorra. Isso é em nível nacional, estadual, municipal, precisa trabalhar políticas públicas permanentes para a educação para o trânsito nas escolas, que ainda hoje é facultativo, não é algo obrigatório. Então, é necessário estabelecer isso de forma obrigatória. Agora, é indispensável também trabalhar o público adulto. Com certeza. Adulto aprende sim, nem que seja na marra, tem que aprender. Horácio, obrigada. Muito obrigada mesmo por vir aqui falar mais uma vez com a gente. Nós estamos sempre à disposição de vocês. Ok, muito obrigada. Eu conversei agora com Horácio Ferreira, ele que é gerente de educação da Secretaria Municipal de Trânsito aqui de Goiânia.